Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e nesta aula nós vamos focar nossos estudos no Google Documentos, que é um editor de textos, tá? Assim como o Word. Provavelmente o que você mais ouviu falar sobre como desenvolver documentos, qualquer tipo de texto, desde uma simples letra de música, escrever uma poesia, um trabalho escolar, até mesmo um artigo acadêmico ou uma dissertação, você pode desenvolver isso no Word da Microsoft, que é um software pago, né? Ou até mesmo no Word Online, e é gratuito, e também no Google Documentos, que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês. Se vocês olharem a playlist, o meu canal, vocês vão verificar que nas primeiras aulas eu demonstrei para vocês como utilizar computação em nuvem. Isso foi necessário para que você compreenda que você pode criar tudo gratuitamente por meio do navegador. Você não precisa instalar nenhum software no seu computador. Então, se você tem um computador com memória limitada, com recursos limitados, você não tem necessidade de instalar nenhum software. Por quê? Esse Google Documentos você utiliza a partir da sua nuvem do Google. Basta você ter um e-mail no Google. Você pode, inclusive, num dos vídeos que eu demonstrei, na playlist de computação em nuvem, eu demonstrei como utilizar o Google Documentos no celular. Então você pode utilizar tanto através do computador quanto através do celular. Muito bem, então a partir de agora, a sequência de vídeos nós não vamos chamar mais de computação em nuvem, porque nós vamos focar no Google Documentos. Então a computação em nuvem foi necessário para explicar para você como você faz um documento na nuvem para deixar gravado nos servidores do Google. E agora vamos focar neste conteúdo exatamente. Muito bem, o que nós vamos tratar? Nesta videoaula, você vai aprender sobre as configurações da página, como definir a orientação dela e as margens. Você vai aprender sobre formatação de textos, né? Você vai alterar a fonte, escolher o tipo, a cor, o tamanho da fonte. E você vai aprender também sobre parágrafo, como determinar o alinhamento, o espaçamento e os recuos. Desde textos simples até mesmo textos mais complexos, como um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso. Então eu vou demonstrar para vocês como realizar a formatação deste tipo de documento utilizando apenas o Google Documentos. A partir de agora eu vou sempre procurar deixar uma reflexão, uma frase, algum texto que eu gosto, eu vou incluir nos meus vídeos. Então sintam-se à vontade para avançar o vídeo ou para ler a frase. Muito bem. Lembrando que para a gente acessar o Google Documentos, nós temos que estar com o nosso e-mail aberto. Aí você vem em Google Apps, aqui no canto superior direito, clica sobre ele, vai aparecer os aplicativos disponíveis no Google, e aí nós vamos entrar em Documentos. Vamos utilizar o aplicativo Documentos. Lembrando que aqui você pode iniciar um novo documento a partir de modelos, ou você pode abrir os documentos que já estão salvos no seu Drive virtual, tá? No nosso caso, nós vamos iniciar um documento em branco. Então, eu vou clicar nesta opção aqui. Muito bem. Uma das primeiras coisas que você deve fazer quando você vai criar um documento é definir as margens desse documento, né? Definir qual o espaçamento dessas margens e definir a orientação da sua folha. Então, este fundo que você está verificando aqui, este fundo branco, associe ele a uma página de papel, a uma folha sulfite, tá bom? O Google ele mostra para você, o Google Documentos mostra para você uma régua aqui em cima, onde você pode observar qual é o espaçamento, a margem que existe do início da folha até o início do seu texto. Então, se você começar a digitar um texto aqui agora, texto no Google Documentos.
você vai observar que há um espaçamento aqui do início da folha sulfite, vamos imaginar uma folha sulfite, né? O início dela até o início do texto. A margem, você observa que essa margem é chamada de margem superior. E também existe aqui na margem esquerda um espaçamento. Então, essa é a margem esquerda. Quando você continua a digitar o texto, nesse caso aqui eu vou selecionar o texto e vou copiar e colar, mas imagine que você está digitando, tá? Você vai digitando o seu texto e vamos verificar o que é que acontece quando você digita e chega até o final da página. Observe, eu estou colando o mesmo texto, tá? Quando chega no final da página, ele observa que tem uma margem. Você pode observar que tem uma margem aqui na margem direita também. Quando chega neste limite de margem, automaticamente o processador de texto, o editor de textos, nesse caso, ele joga o texto para a linha de baixo. Então, se você continuar digitando o seu texto, vamos imaginar que aqui eu vou digitar, vou continuar digitando o texto, né? Observe, assim que você vai digitando a palavra, se você chegar no limite da margem direita, ele automaticamente joga seu texto para a linha de baixo, tá bom? Isso é comum em todos os aplicativos, desde o mais simples até o mais complexo editor de textos. Desde este aqui que nós estamos vendo, que é no próprio navegador, até mesmo no Word, tá bom? Então, uma das primeiras coisas que você precisa compreender é sobre esse espaçamento que existe do início da página até o início do texto. Isso a gente chama de margem, né? Então, como que você define essa margem? Como é que você configura? Alguns documentos que você vai fazer exigem que essa margem seja pré-estabelecida e tenha uma margem adequada. Alguns documentos, como artigos científicos, né? Trabalhos escolares, alguns professores exigem uma margem adequada. E a orientação da página, se você vai visualizar a página em pé ou a página deitada, tá bom? Para a gente visualizar isso, a página melhor, nós vamos alterar o zoom aqui. Ó. Nesse botão de zoom, você pode reduzir e aí você observa a página. Então, esta é a folha sulfite que nós estamos comentando, né? Então, reduzir para 50% o zoom para você ver. Então, usando a barra de rolagem aqui ou a bolinha do mouse, você consegue chegar até o final da página. Observe que aqui no final da página nós também temos uma margem inferior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você ficar digitando o texto, eu vou simplesmente pressionar a tecla Enter aqui para chegar até o final da página, tá? Mas imagine que você esteja digitando o seu texto. Quando você vai pressionando a tecla Enter, observe, nós chegamos aqui na margem inferior, que é o limite, né, do papel até o limite da margem pré-estabelecida. Se eu continuar digitando algum texto, nesse caso aqui eu vou digitar qualquer coisa, tá? Para a gente não perder tempo com o vídeo, para o vídeo ficar curto, observe o que acontece. Ele automaticamente insere uma nova página em seu texto. Ele inseriu uma nova página e aí você pode continuar digitando o seu texto. Então, nós temos tanto uma margem superior, uma margem esquerda, uma margem direita e também, voltando aqui nesta página de cima, nós temos uma margem inferior. Esses limites podem ser alterados, bem como a orientação do papel. Observe que nós estamos visualizando o papel na vertical. Se a gente quiser mudar o papel para horizontal, para quando você imprimir esse texto, ele imprimir o texto com a página deitada, nós podemos. Para isso, eu vou voltar aqui na visualização no zoom para 100%, vamos visualizar 100%. Observe que agora nós temos duas páginas e você consegue visualizar o limite entre uma página e outra aqui, tá bom? Então, a gente consegue visualizar aqui a troca de páginas. Quando você roda a bolinha do mouse, ele mostra aqui também, ó, observe neste ponto, que ele vai mostrar a página que você está. Página 2, continua subindo, página 1. Ele mostra nessa região aqui. Tá bem? Como a gente faz então para alterar as margens e a orientação da página? Bom, você vai clicar no menu Arquivo,
e vai descer a bolinha do mouse até em configuração da página. É essa opção aqui que lhe permite fazer essas alterações. Quando você clica sobre ela, a primeira coisa que você vê é a orientação. Vamos alterar a orientação para paisagem. Aqui você escolhe o tamanho do papel, tá? Lembrando que comercialmente existem vários tamanhos aí, os mais comuns, os papéis comuns de serem usados em casa para impressão de documentos, é o A4, que possui essas medidas aqui, 21 centímetros por 29,7, e também o Carta, tá bom? O Carta ele é um pouquinho mais largo, né, 0,6 centímetros, e um pouco menor, ele é 27 de altura, tá? Neste caso, vamos manter o padrão A4. Aqui você pode, inclusive, escolher a cor da página, qual será a cor que ela vai ter. Tá? Vou colocar uma cor para dar um contraste aqui, um azulzinho. E aqui são as margens que eu comentei com você. Então, eu escolhi aqui o modo paisagem. Além disso, eu vou alterar a margem. Eu vou colocar uma margem bem diferente para você notar a diferença, tá? Bem maior do que o normal, então eu vou colocar 6 centímetros na parte superior, ou seja, do começo do papel até o começo do texto tem que ter 6 centímetros, tá bom? Na margem esquerda eu vou colocar também 6 centímetros. E na parte inferior eu vou colocar apenas 1 centímetro e na parte direita também apenas 1 centímetro. Vamos verificar como ficou? Lembre-se, escolhemos paisagem também para a folha ficar deitada, tá bom? Observe como ficou o texto. Eu vou alterar o zoom aqui para você visualizar melhor, vou colocar em 50%. Olha só, então nós temos aqui o texto, do início do papel até o início do texto, da parte superior do papel até o início do texto, nós colocamos 6 centímetros, tá? A mesma coisa da parte esquerda do papel até a parte esquerda do texto. Então, nós temos uma margem de 6 centímetros. Eu vou aproximar aqui novamente para você poder visualizar. Você consegue visualizar isso através da régua aqui, tá bom? 6 centímetros e aqui 6 centímetros. A mesma coisa acontece com a margem direita. Bom, como o papel está deitado agora, eu não estou visualizando a minha margem direita, observe. Então, eu tenho que usar a barra de rolagem aqui, Você pode clicar na barra de rolagem e arrastar para a direita. Note a diferença, nós temos até o limite do papel, do limite do papel até o limite do texto, apenas 1 centímetro. Então, nós temos a configuração de apenas 1 centímetro aqui, tá bom? Na margem direita. A mesma coisa acontece aqui, se a gente voltar aqui para o início, a mesma coisa acontece aqui com a parte final do texto, né? A parte inferior. Se eu continuar digitando alguma coisa aqui, vou pressionar a tecla Enter. Observa que ele muda de página. Na primeira página, a distância do texto para o final da página, eu vou usar a barra de rolagem aqui para poder verificar, né? A gente tem apenas 1 centímetro. Olha só, do final da página até o limite do texto é apenas 1 centímetro de margem. E aqui na próxima página ele obedece às mesmas margens que nós colocamos lá no começo. Então, nós temos 6 centímetros de margem esquerda e de superior nós temos também 6 centímetros. Vamos voltar para o padrão normal. Neste caso aqui, eu vou dar o zoom para você ver que a folha está deitada, tá? Observe que a folha foi colocada no modo paisagem, que é a deitada, que a gente chama paisagem. Eu vou no menu Arquivo, novamente, vou escolher Configuração da página para poder voltar ao normal. Então, vou escolher o modo Retrato. Margem superior eu vou deixar 3, parte inferior vou deixar 3 também, margem esquerda 3 e direita 3. Vão ficar todos os mesmo espaçamento. Vamos clicar em OK. Observe agora que o espaçamento está igual para tudo, só o fundo da página que nós não alteramos. A página voltou a ficar no modo retrato, que é o modo em pé, né? Se você imprimir o texto, vai imprimir na página em pé. E aqui nós vamos ajustar para 100% da visualização. Bom, muito bem. Vou voltar lá novamente, vou deixar o padrão com fundo branco, configuração da página, cor da página vamos deixar branco, coloco OK, para ficar a página padrão. Para a gente continuar agora sobre formatação de texto,
Eu vou abrir um outro texto. Imagine que você tenha feito um trabalho escolar, tá? Seja ele qual for o trabalho que você tenha criado, e aí você precisa formatar ele, alterar a fonte, alterar o tamanho, alterar a cor, colocar em negrito, né? Como é que você faz isso? Para isso, para a gente não perder tempo digitando um documento, eu mesmo vou abrir um documento que eu criei e vamos formatar ele para você verificar como é que a gente faz a modificação de um texto. Lembrando, sempre que você cria um texto no Google Documentos, você tem que dar um nome para ele aqui, tá? Então, texto sobre margens. Assim que você dá o nome, ele grava o seu documento no seu drive virtual do Google, tá bom? Aí, o que nós faremos nesse caso aqui? Eu vou voltar aqui para o aplicativo Documentos. Ó, se você clicar neste botão, ele volta para a página inicial do Documentos do Google. Clicando sobre ele, voltou. Eu vou abrir um documento aqui que eu já deixei pronto para mostrar para vocês sobre formatação, tá? Eu vou abrir esse documento aqui. E aí é um documento que foi criado por mim, né? E vou explicar para vocês como é que a gente faz algumas formatações aqui. Por exemplo, o título. Imagine que você queira colocar esse título em negrito. O que você faz? Você vai selecionar o texto, tá? Como que se seleciona o texto? Você clica no início dele e arrasta até o final. Simples assim. Essa é uma maneira. A outra maneira, você clica no início do texto. Você pode pressionar a tecla Shift no seu teclado e pressionar a tecla End. Segura o Shift pressionado e pressiona End. Você também seleciona uma linha inteira. Outra forma é, você clica no início do texto, segura a tecla Shift no teclado e vai usando a setinha para o lado. Você vai selecionando o texto também. Se você pressionar a setinha para baixo, ele já seleciona a linha toda, tá? Então tá aí algumas dicas sobre seleção de texto. Bom, muito bem. Sobre formatação, o que nós vamos falar? Aqui você escolhe o tipo da fonte que você quer utilizar, tá joia? Então vamos escolher aqui Pacífico, essa fonte é um pouco diferenciada. Aqui nós escolhemos o tamanho da fonte, então vamos escolher aqui tamanho 18. Selecionando novamente, nós podemos alterar a cor através deste botão, cor do texto. Então você vem aqui e escolhe a cor do seu texto. Você pode colocar ele em negrito, através deste botão aqui. Lembre-se, você não precisa decorar isso, basta você posicionar o mouse sobre cada botão, ele vai mostrar o que o botão faz, tá bom? Então aqui ele coloca em negrito, aqui ele coloca em itálico, vou tirar do negrito, é só clicar novamente sobre o botão. E aqui ele coloca sublinhado o texto. Vamos clicar sobre o botão para tirar o sublinhado. Se você quer preencher o fundo do texto para dar um realce nele, tem o botão cor de destaque. Então você clica sobre ele e escolhe a cor de destaque. Então, neste caso aqui, apenas o fundo do texto selecionado é que você formatou. Você colocou um realce, uma cor de detalhe um pouco diferente. Tá bem? Então, tudo sobre formatação de texto você vai encontrar nessa barra aqui, barra de formatação, né, onde tem os botões. Outra formatação que você pode fazer é com relação ao parágrafo. Então, aqui você consegue alinhar o seu texto, né? Você pode deixar o texto alinhado à esquerda, todo o texto fica alinhado à esquerda. Você pode colocar ele alinhado à direita, centralizar como estava, ou então eu vou rodar a bolinha do mouse aqui, eu vou descer até uma parte maior do texto, onde tem mais texto. Por exemplo, nessa parte aqui, observe a diferença. Eu vou selecionar esse parágrafo e vou colocar alinhado à esquerda. Observe o que acontece. Bom, quando se alinha à esquerda, a preocupação do processador de texto é deixar retinho aqui na esquerda. Porém, na direita ele não ficou reto, tá? Então, esse parágrafo ele não está justificado, né? Se você faz a mesma coisa com a direita, olha só, fica retinho aqui na direita, mas na esquerda não. E temos o centralizado, como eu já demonstrei. E como eu faço para que o texto fique assim, ó, alinhado, tanto à esquerda quanto à direita? Este nome é o justificar. Então basta clicar sobre o botão justificar. Ele fica alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Tá bom?
Muito bem. Outra coisa que você também pode fazer no seu texto, eu vou localizar aqui, observe. Este texto aqui, ele está com um tamanho diferente, né? Ele está com um tamanho um pouco menor e ele também foi recuado, houve um recuo aqui, ele foi jogado um pouco mais para frente com relação ao restante do texto. Então, como você faz isso, né? Como que você recua o texto? Então, tem várias maneiras. Uma delas é selecionando e você usa essa setinha aqui do recuo da primeira linha. Clica sobre ela, arrasta para cá e neste caso aqui você muda apenas a primeira linha. Clicando na setinha você vai levar o restante do texto, tá? Neste caso aqui eu vou deixar os dois juntos para levar os dois juntos de uma vez. Basta clicar aqui na setinha e arrastar. Você leva tanto a primeira linha quanto o restante do texto para cá. Então, se você quer recuar um pouco mais um determinado parágrafo, basta clicar sobre a setinha aqui e arrastar. Outra forma de se fazer isso é você selecionar o texto, aí você vem aqui no menu Formatar. Aqui em Formatar nós temos a opção Alinhar e Recuar. Observe que temos as mesmas funções de alinhamento encontradas neste botão aqui e temos também opções de recuo. Quando você clica aqui, você pode determinar o recuo tanto da esquerda quanto da direita. Nesse caso está 4, nós podemos alterar para 2 e aí você clica em aplicar. Observe que ele mudou aqui para 2 centímetros. Se você quer um valor exato, a melhor opção é fazer dessa maneira. Da mesma forma, você pode vir aqui, escolher opções de recuo e fazer a mesma coisa com a margem direita, tá? Então, neste caso, ele recuou o texto, somente o texto selecionado, na margem direita, ele trouxe 2 centímetros recuado para cá, tá bom? Vamos observar como está esse parágrafo aqui. Você seleciona ele, clica no menu Formatar, vamos lá em Recuar, né? Alinhar e Recuar, opções de recuo. Observe que não tem nenhum recuo, mas tem a primeira linha, está com 1,5 centímetro. O que é essa primeira linha? É exatamente esse espaço aqui que a gente verifica na primeira linha. Então, se você alterar aqui para 5 centímetros, observe o que vai acontecer. Todo início de parágrafo você colocou para 5 centímetros. Geralmente, em trabalhos acadêmicos, o recuo é de 1,5, tá bom? Então, aqui eu coloquei 5, aqui é o padrão 1,5. Você já sabe como fazer através do menu Formatar. Muito bem, observe a diferença entre esse texto aqui e esse texto aqui. Além da fonte, esse texto possui um espaçamento entre as linhas um pouco maior. Então, se a gente quer colocar um espaçamento maior entre as linhas, para você notar bem a diferença, eu vou colocar o mesmo tamanho de fonte, o tamanho 12, tá? Note a diferença. Aqui nós temos com espaçamento, aqui nós temos sem espaçamento. Como se faz isso? Você seleciona o texto, vai no menu Formatar, alinhar espaçamento entre linhas, e aqui você tem o espaçamento simples, ou espaçamento de 1,15, 1,5 ou espaçamento duplo, tá? Ou você pode ainda escolher espaçamento personalizado, onde você vai colocar. O espaçamento entre as linhas, então, você pode digitar aqui. Então, espaçamento entre as linhas, nós vamos colocar, para você notar bem a diferença, vamos colocar 2 para você ver o que acontece. Observe, entre uma linha e outra ficou um espaçamento até mesmo maior do que o restante do texto. Este texto aqui está com espaçamento de 1,5, esse texto está com espaçamento de 2, que nós acabamos de configurar, tá bem? Outra coisa que você pode alterar também, eu vou selecionar esses 2 parágrafos para você observar o que acontece. Nós podemos alterar também a distância entre um parágrafo e outro. Não somente entre uma linha e outra, mas entre um parágrafo e outro. Então, você pode vir aqui também, espaçamento entre linhas, escolher espaçamento personalizado. Bom, entre as linhas já está com 1,5, mas um espaçamento entre um parágrafo e outro. Esse espaçamento aqui são em pontos, tá? Não em centímetros.
Então, qual vai ser a distância entre um parágrafo e outro? Eu vou colocar aqui, para você notar bem a diferença, eu vou colocar 4, tá? E vou clicar em aplicar. Então, agora, entre um parágrafo e outro, vou colocar uma distância um pouco maior para você perceber melhor a diferença. Formatar, espaçamento entre as linhas, personalizado. Eu vou colocar antes de um parágrafo, eu vou colocar 10. Vamos ver o que acontece. Observe, entre este parágrafo aqui e este, nós temos 10 pontos de distância. A mesma coisa aqui, ó, entre este parágrafo e este, 10 pontos de distância. Tá? Então, vamos alterar aqui para você perceber. Vamos colocar um valor ainda maior, tá? Um valor que vai dar um destaque bem diferenciado. Espaçamento personalizado. Vamos colocar 30 e colocar em aplicar. Observe só, a distância entre um parágrafo e outro aumentou para 30 pontos, tá? Vamos observar o comum, o normal qual é? Não tem esse espaçamento todo, tá? Tá zero, apenas o espaçamento entre uma linha e outra, que está formatado para 1.5, já a distância entre um parágrafo e outro aqui foi colocado 30. Muito bem, para esta videoaula era isso que tínhamos que desenvolver. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você realizar os seus trabalhos escolares, preencher os seus documentos empresariais, tá? Todas essas informações aqui passadas são realmente muito úteis, são todas utilizadas para a elaboração de documentos, declarações, a formatação do seu currículo e etc. Se você ficou com alguma dúvida, pode voltar no vídeo, rever o vídeo, ou então pode deixar seus comentários. Espero que a aula tenha sido útil. Um abraço, eu sou o professor Josemar, até a próxima videoaula.